Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao sexto dia deste propósito de 21 dias de consagração, jejum, regado de leitura, oração. Eu quero que eu seja usado pelo Senhor para edificar a sua vida e que também você possa abrir o seu coração para receber essa ministração. Te encorajo, se você ainda não é inscrito neste canal, a fazer isso agora mesmo. Você tem ali na sua tela uma chamada, inscrever-se, aperta esse botão. Dessa forma você fica sempre por dentro dos novos vídeos e também ativa as notificações, é um sininho que você está enxergando aí também. Então sempre que ter ali novos vídeos, você ficará por dentro. E também, lembrando, gente, depois desse vídeo, você precisa ter o seu momento com Deus. Eu fico muito feliz por você estar priorizando ter este tempo comigo, mas o tempo comigo não pode ser maior do que o seu tempo a sós com Deus. Então, separa um horário, alinha isso, mas tenha o seu momento a sós com Deus. Eu quero hoje ministrar sobre o poder da palavra e quero te conduzir à importância de nos movermos pela palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho orado diariamente é, Espírito Santo, que a sua voz seja a voz máxima na minha vida, que seja a voz com maior prioridade, que seja a voz maior, que seja mais compreendida, que eu obedeça. E eu afirmo isso como o Espírito Santo deseja responder essa oração por alguns textos da palavra. Por exemplo, João 14,16, o próprio Jesus diz que nos mandaria o Espírito Santo. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo está conosco para sempre. Em João 14,26, Jesus também diz assim: este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, um dos papéis do Espírito Santo é sim revelar, te instruir, te dar sabedoria para que você tenha entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso maior auxiliador nessa jornada, o nosso instrutor, aquele que segura nas nossas mãos e nos conduz no caminho do Senhor. Muitos anjos também de Deus estão disponíveis a nós. Veja em Hebreus 1,14, diz assim: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então nós temos o Espírito Santo, nós temos os anjos do Senhor que cooperam, né? O próprio Espírito Santo, Deus, está conosco e nos revela quem é Jesus. E os anjos do Senhor também estão à nossa disposição para nos auxiliar. Por outro lado, nós temos o inimigo de nossas almas, o Satanás, o diabo, o enganador, nosso adversário, este que é príncipe da potestade do ar. Ele está sempre buscando uma brecha em nossas vidas para nos afastar do relacionamento com Deus. Ele vem para nos roubar, matar e destruir, e ele envia então espíritos maus ou demônios para que atuem então neste propósito de nos afastar do propósito de Deus, de ser quem Deus quer que sejamos, que é a imagem do seu Filho Jesus. Em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Perceba em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz assim: para que Satanás não vos alcance vantagem sobre nós, nós não ignoramos os desígnios. Então, ou seja, para que Satanás não avance, nós não desconsideramos as suas ações. Consciente disso, que existe esse reino espiritual e que nós precisamos ser vigilantes, nós também precisamos ter discernimento de espírito. Ainda que você não tenha esse discernimento, saiba que você pode pedir isso. É necessário discernir a atuação dos espíritos maus. Segundo o ensinamento de Jesus, Jesus vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Em Mateus 7, 15-20, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. E depois
até o 20 vai falar sobre isso, e que diz que há uma árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Mesmo que você tenha então uma experiência fantástica, sobrenatural, ou algum tipo de inspiração, se o fruto que você produz não condiz com a palavra de Deus, nunca poderá dizer que tal coisa ou tal experiência vem do Espírito de Deus. Embora o diabo apareça muitas vezes vestido de pele de ovelha, ele não pode esconder nem falsificar o seu caráter. Examinemos então o fruto do diabo. O fruto do diabo é maligno. A Bíblia ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Está em Romanos 14:17. Só que Satanás, quando chega disfarçado, seja de anjos do Senhor ou até mesmo de uma atuação do Espírito Santo, ele disfarça, ele engana, ele rouba então o amor, ele rouba a alegria e rouba a paz do ser humano. Como que então o diabo atua para descredibilizar a palavra de Deus ou para enganar o povo de Deus? A primeira coisa que ele faz, ele desafia a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós temos uma visão muito clara sobre isso. É o pecado de Adão e Eva, é a queda deles, e as primeiras palavras registradas do diabo através da serpente foram estas: é verdade que Deus disse? Em Gênesis 3:1 nós vemos isso. Com essas palavras, o diabo convida então a mulher a reconsiderar o que ela entendia que Deus havia dito. Ao acrescentar então a sua interpretação humana, ela se convenceu de que a palavra de Deus era muito restritiva. Então, o diabo, ao sugerir que nós devemos reexaminar o ensino claro da palavra de Deus, ele nos convida a acrescentar a nossa própria interpretação e assim anular a vontade declarada de Deus. Certas denominações de igrejas ali por inteiro estão sendo vítimas dessas ciladas do diabo. Algumas coisas, por exemplo, como: será que esse pecado é pecado mesmo? Será que realmente Deus quis dizer isso? Coisas como essa, que são sutis, estão contaminando e descredibilizando a palavra de Deus. O diabo então nos sugere a dar o nosso próprio giro a uma realidade humana, tornando-nos então os deuses, ou pequenos Deus, no lugar do próprio Deus. Então, todas as vezes que o diabo sugere algo, na verdade ele quer te colocar como centro. E quando nós vemos a maneira que Deus conduz o seu povo, é tirando o homem do centro e colocando ele mesmo como centro, que Cristo seja o centro de sua vida. Ele então desafia, utilizando as palavras do Senhor de forma distorcida. Outra coisa que é uma das artimanhas do diabo é desafiar a nossa própria identidade. Foi isso que ele fez com Jesus, Lucas capítulo 4, do 1 ao 13. É uma visão de muitas ali das artimanhas do diabo. Satanás veio contra Jesus para tentá-lo no deserto, e em duas ocasiões diferentes, Satanás começa suas tentações com estas palavras: se você é o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Se lança do pináculo do templo. Satanás sabia exatamente quem era Jesus, mas o que ele faz? Ele escolhe então um dos momentos que Jesus está fraco fisicamente por causa do jejum e faminto para atacar a sua identidade. E da mesma forma que Satanás fez com Jesus, ele faz o mesmo conosco, por esse acesso de jogar, de liberar falsas declarações da nossa identidade. Então ele torna a sua artimanha mais poderosa, porque ele nos atinge durante uma crise ou uma luta espiritual. E uma das coisas que ele faz é: se você fosse filho de Deus, isso não aconteceria. Ele diz: se você realmente fosse um cristão, Deus o ajudaria. Novamente, nós precisamos então discernir que uma das maneiras que o diabo faz, ele desafia a palavra de Deus, dizendo: é isso mesmo que Deus disse? Ele também ataca a nossa identidade. Por isso que na sua caminhada, se vier pensamentos como esse: será que eu sou filho de Deus? Porque se eu fosse filho de Deus, se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Então você precisa discernir que isso são setas do diabo para te tirar da caminhada, da jornada,
na palavra de Deus. Você precisa, então, do capacete da salvação firmemente colocado para resistir a esses ataques contra a sua identidade e contra o caráter de Deus. Efésios 6,17 vai falar sobre essa armadura que nós precisamos. Então, Satanás desafia a nossa identidade, Satanás confronta a palavra de Deus, e o que ele faz é distorcer também a Escritura. Foi uma das outras artimanhas que o diabo usou contra Jesus. Ele cita as Escrituras, mas com uma distorção. Por exemplo, em Lucas 4, 10 ao 11, Satanás, ele na verdade está citando Salmos 91, 11 ao 12. E ele está justamente dizendo, se você é o Filho de Deus, ele lança, então, parte da Bíblia, mas ele distorce. Porque Satanás, ele falha ao utilizar os Salmos 91, 11 e 12, porque os Salmos 91, 13 diz assim: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Veja, essas referências de animais, elas são uma metáfora para inimigos ferozes e perigosos, e o diabo é comparado a um leão e a uma serpente. O verdadeiro, então, significado da passagem do Salmo 91, que foi essa que o diabo distorceu, é que Deus protegerá e capacitará os seus servos à medida que vencerem o inimigo. E quem é o inimigo? É o próprio Satanás. Então, veja, ele utiliza de uma parte do Salmos 91, dizendo que o Senhor vai te guardar, se lança do pináculo mesmo, se você é filho de Deus, vai, os anjos vão te pegar, os anjos vão te segurar. Veja, mas uma das artimanhas do diabo é distorcer essa palavra. Então, ele deixa para fora partes chaves da Escritura, a fim de distorcer o seu significado para se adequar aos seus objetivos. Hoje nós vemos isso quando mestres, ou falsos mestres, na verdade, eles pegam parte da Escritura, da Bíblia, e ensinam somente de uma forma egoísta, conforme o seu próprio interesse. Eles usam o suficiente da palavra de Deus para parecerem autoritários, mas a distorcem para se adequar às suas agendas pessoais. Usar versículos fora de contexto, ou apenas aqueles versículos que afirmam o que nós queremos acreditar ou fazer, é um problema. E, na verdade, é uma das armas do diabo. A maioria das pessoas que não estão firmes hoje com o Senhor acabaram sendo vítimas dessas ciladas do diabo. Uma das artimanhas do diabo é justamente, então, essas artimanhas é justamente fazer com que você saia do propósito que o Senhor tem revelado na Escritura. O que você tem que entender agora, que nós não nos movemos pelo que vemos, mas nos movemos pelo que cremos. 2 Coríntios 5, 7 diz isso. Por isso nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Você precisa entender que a sua caminhada com o Senhor não é pelo seu sentimento, não é pela circunstância, pelo momento, por quem está junto com você. A caminhada com o Senhor é uma caminhada por fé. A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, de Cristo. Romanos 10, 17. Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a maneira que nós nos movemos com o Senhor é por fé. Nós cremos e então caminhamos. Como teremos fé? Ao ouvir a palavra de Deus. Por isso que se você não entende a palavra de Deus, você não conseguirá nem agradar a Deus, pois você não o conhece. Embora, então, você já entenda que a palavra tem a sua importância, não somente eu quero que essa noite você, ou esse dia, não sei que horário que você está assistindo, eu não quero que apenas você entenda que o diabo está interessado em destruir a sua vida de comunhão com a palavra, mas eu quero que você entenda que você tem uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É de tomar uma posição e de caminhar conforme a palavra de Deus. Como que você fará isso? Você fará isso entendendo que a sua responsabilidade está em meditar na palavra de Deus todos os dias. Como que isso acontece na prática? Se você sabe que uma das grandes artimanhas do diabo é justamente te impedir para que você entenda a palavra, tua responsabilidade é entender a palavra. Pois quando você entender a palavra, o diabo perde
a sua força. Por que ele perde a sua força? É porque ele fica fraco? Não, ele perde a força dele na sua vida, porque à medida que você conhece a palavra de Deus, você entende que a palavra de Deus, ela é suficiente para te dar respaldo, te proteger, te blindar contra os ataques do diabo. Como que o diabo vai distorcer a palavra se você conhece a palavra? Como que o diabo vai atacar a sua identidade se pela palavra você sabe quem você é em Cristo? Como que o diabo vai confrontar a palavra se você é alguém que a defende porque você a conhece? Então, quando nós caminhamos pela palavra de Deus, além de desfrutar de tudo que Deus garante nela, nós caminhamos então para uma vida de vitória. Existem muitas coisas que já aconteceram na sua vida de errado, simplesmente porque você não se atentou à palavra de Deus. E geralmente eu vou trazer aqui alguns pequenos testemunhos, né, da minha vida, coisas que eu posso compartilhar com vocês que eu sei que vai edificar. Há um tempo, por volta também de 4 anos mais ou menos, eu acabei fazendo algumas coisas que naquele momento eu achei que foi certo. Então não são pecados, não foram pecados, não foi nada disso. Mas eu acabei me movimentando em algumas situações, me comprometendo com algumas situações e pessoas que eu achava que estava tudo bem. Em nome de ajudar, eu acabei me atrelando, fazendo uma aliança com pessoas e em momentos. Por quê? Porque a minha intenção era ajudar. Até que deu muitos erros por causa disso, porque eu me movi sem entendimento, me comprometi com pessoas erradas, tudo aquele negócio que certamente já aconteceu contigo. Mas chegou um momento que aí, não sei quanto tempo já tinha sido resolvido, eu comecei a meditar em Provérbios de novo. Meditar em Provérbios. E todos os dias, para você que não sabe, Provérbios tem 31 capítulos, então todo dia eu pegava um capítulo. E eu rabisquei toda a minha Bíblia, ela não está aqui perto de mim, senão eu mostrava. Todos os dias. Parecia que era um soco na boca do estômago. Todos os dias a minha leitura ali de Provérbios. Era como se o Senhor estivesse mexendo comigo. Até que num dos capítulos eu li exatamente o que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Aquele texto de Provérbios que tratava sobre você confiar, no sentido de emprestar o seu nome, ficar como fiador. Nossa, foi certeiro. E aquele texto mudou a minha caminhada. Imagina se eu tivesse lembrado desse texto antes, o tanto de coisas que eu não teria evitado. Então, caminhar pela palavra de Deus é caminhar em prevenção. Você não apenas vai entender situações para conserto, você vai entender as situações para evitar que aconteçam. Então você trabalha na prevenção. Quanto mais você entender a Escritura, você mais entenderá que há um Deus que deseja te orientar, te conduzir de uma forma que o agrade, de uma forma que também não te prejudique. Até a renúncia que nós temos para servir ao Senhor é muito bom quando nós entendemos que é porque o Senhor nos ama tanto que nos pede algumas coisas e ao decorrer da caminhada com Ele, nós olhamos para trás e vemos, valeu a pena tudo o que eu deixei na cruz, valeu a pena tudo o que eu fiz, porque como é bom caminhar com Jesus. Eu quero que você entenda que então a vida de um cristão ela tem que se movimentar pela palavra de Deus e não pela palavra de homens que falam que são de Deus. Os pastores, eles são homens que Deus deu para cuidar do povo do próprio Deus. É de Deus o povo, não é do pastor. Agora veja, nessa caminhada os pastores eles apenas instruem e conduzem, eles não tomam as decisões por você. Ainda que pastores sejam importantes na sua caminhada, ainda que pessoas maduras na fé sejam importantes, e a Bíblia nunca menospreza isso, pelo contrário, diz sim que nós devemos nos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curado. Diz sim que o Senhor tem pastores
para cuidar do povo. Nós vemos as instruções da palavra do Senhor e vemos que homens são usados pelo Senhor para instruir o povo. Tudo isso é benéfico, mas uma das coisas que você não pode errar é confiar. Vou mudar essa palavra, é depender mais de um homem que ouve Deus do que o próprio Deus. Porque pode ser que esse homem que ouve Deus, em um dia, ele não ouça mais. E aí o que vai acontecer da sua vida? Então, a sua dependência precisa estar no Senhor e na palavra do Senhor. Ainda que pessoas vão caminhar para um lado, outros para outro, você permanecerá firme. Por quê? Porque a sua vida está na palavra do Senhor e você construiu a sua casa sobre a rocha que é Cristo, esta pedra angular, onde está então todo o fundamento da sua vida. Se você construir a sua vida porque pessoas falaram, certamente em algum momento haverá decepção, mas se você construir a sua vida pela própria palavra de Deus, você entenderá que sempre, em toda ela, Deus quis revelar-se como um Deus que cuida, um Deus bom, um Deus que quer nos conduzir em paz, segurança, alegria, e para que isso aconteça, você não precisa inventar a roda. Você precisa apenas considerar a palavra de Deus como prioridade. Você não pode ler todos os livros que você tem e deixar de ter tempo com a palavra de Deus. Você não pode tratar a palavra de Deus como o aplicativo que você tem no seu celular, ou talvez um programa que você tem no computador, onde você abre às vezes e lê um devocional e acabou. Não, a palavra de Deus ela tem um lugar de importância. Qual é o lugar de importância? É o lugar onde você deve priorizá-la e entendê-la. Muito diabo colocou na mente do cristão que a palavra de Deus era difícil, mas na verdade, meus irmãos, difícil é a vida de quem não estuda e entende a palavra de Deus, porque os passos daqueles que se movem pela palavra de Deus são passos retos, são nutridos, são pessoas que têm todos os nutrientes que precisam, porque a caminhada deles é uma caminhada frutífera, uma caminhada onde realmente tem feito a diferença. O que você vai fazer com tudo isso que eu estou liberando para você? Você vai, a partir de hoje, organizar o seu tempo de leitura bíblica. Eu não sei como que você faz, eu não sei qual que é a sua rotina, mas você tem que parar de achar que a palavra de Deus é como um horóscopo, que você vê lá e diz, isso daqui. Não, não. A palavra de Deus, ela tem importância como palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então você prioriza entender. A sua leitura tem que ser diária. Você começa hoje e termina só no encontro com Cristo, porque você pode fazer de Gênesis a Apocalipse, mas depois você volta para Gênesis, você pode ler o Novo Testamento, você pode voltar ali para o Antigo Testamento, até que Jesus volte. A palavra de Deus se renova todos os dias, e Deus tem uma palavra para o seu coração nesse dia. Se eu te perguntasse agora, qual é a palavra que Deus te deu, considerando uma semana atrás? Qual que é a palavra que você tem carregado nesses dias? Eu sei a palavra que eu tenho carregado nesses dias, e muito dela eu já falei aqui, mas qual é a palavra que você tem se movido? Qual é a última palavra que você entendeu? Sabe, quando os teus olhos se abriram, quando aquele versículo saltou, será que você consegue hoje declarar pelo menos 3 versículos decorados? Será que você guardou a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor? Ou na verdade você sabe a palavra porque o fulano sabe, o ciclano, mas sequer você teve experiência com ela? Meus irmãos, são dias onde nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Pastor, quais são os benefícios se nós fizermos isso? São inúmeros. Inúmeros benefícios nós temos. Mas para que tudo isso seja real na sua vida, você tem que começar. Comece hoje tendo tempo com a sua palavra. Comece hoje abrindo ela, meditando, anotando, fazendo muitas anotações, deixando o Espírito Santo te conduzir. Por isso que eu encerro então essa pequena ministração, orando para que o Espírito Santo possa gerar em você amor pela palavra de Deus. Espírito Santo, gera amor pelas Escrituras, interesse pelas Escrituras. Senhor, desse mesmo nível, Senhor, Deus, que o Senhor tem para cada um.
Eu sopro agora, Senhor, em nome de Jesus, para que todos sejam ativados a uma vida piedosa, de meditação, entendimento, de leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos.